As vantagens de nós estudarmos por segmento e não por sistema é porque o estudo por segmento nos permite observar a inter-relação, a ligação íntima entre os diferentes sistemas orgânicos, em especial os sistemas que estão localizados no mesmo compartimento corporal, né? Quando a gente estuda só o sistema, por exemplo, eu peco na hora de poder falar da relação do sistema cardiovascular e respiratório, por exemplo. São três sistemas distintos, mas que têm funções bastante próximas, né? Bastante íntimas entre esses três sistemas. E quando a gente estuda anatomia por segmento, nos permite fazer esse tipo de correlação. Tudo bem? Então, essa foi a razão de eu ter escolhido fazer um curso de anatomia humana por segmento. Essa foi a única razão. Para a gente poder interligar, fazer a nossa linha de raciocínio, a nossa ligação de raciocínio por região e não por segmento. Então nós vamos começar falando da região do tórax. E na região do tórax nós falaremos de pele, de face, de músculo, ossos, inervação, vascularização e terminaremos com vísceras. Tudo bem? Então vamos lá. Inicialmente, vamos definir o que é o tórax, né? Bom, o tórax é a parte superior do tronco, situada entre o pescoço e o abdômen. Tem o formato de um cone truncado, mais estreita superiormente, com a circunferência aumentando inferiormente. Então, é como se fosse isso aqui. A abertura superior mais estreita do que a abertura inferior, que é mais dilatada. Ok? A abertura inferior, na verdade, não é uma abertura, porque a gente sabe que tem um piso do tórax, da transição tóraco-abdominal, que é o diafragma, né? Que possui alguns orifícios de passagem de estruturas tóraco-abdominais, vasos importantes, o esôfago, por exemplo, também passam por ali, além dos vasos importantes, né? Mas o piso, o que separa inferiormente o tórax do abdômen, é o músculo diafragma, e nós vamos falar sobre isso no momento oportuno. Então, olha só, numa imagem de tórax, a gente consegue perceber realmente esse formato de cone truncado, né? Isso é uma definição do Moore, que é um livro de anatomia um livro teórico de teoria de anatomia que eu particularmente gosto muito, né? A gente observa que ele tem a extremidade superior mais estreita e a extremidade inferior mais dilatada. Então, isso é a característica típica de tórax, ok? Numa vista posterior, a gente confirma essa relação, né, da abertura superior mais estreita e da abertura inferior mais dilatada. E a gente está observando aí, na verdade, agora o dorso, né, em que nós estudaremos a coluna, em especial a coluna torácica, né, que constitui o arcabouço ósseo que forma o tórax e o dorso. Tudo bem? Temos também a visualização aqui da escápula, né? Eu vou tentar usar o artifício aqui das setas desenhadas, ao invés de apontar o mouse. Então aqui a escápula. Aqui, o que eu me referi a vocês da coluna torácica, numa visão de dorso. E na imagem anterior, nós vimos aqui que essa distância é menor, bem menor, do que essa outra distância aqui. Ok? Eu fiz uma marcação aqui nessa outra imagem, porque no curso passado algumas pessoas relataram que quando eu apontava, marcava uma estrutura diferente, né? Então nesse curso eu tentei, sempre que eu quiser mostrar uma estrutura inicialmente, eu já marquei
com cores diferentes para poder facilitar aí o entendimento de vocês, né? E o que está demonstrado aí? Bom, está demonstrado aqui na imagem marcada o mediastino, né? O mediastino é a região média do tórax. No mediastino, que é o compartimento central, nós temos importantes estruturas, como por exemplo o coração, estruturas condutoras do sistema respiratório, estruturas condutoras do sistema digestório, temos estruturas condutoras do sistema vascular, tanto estruturas de chegada quanto estruturas de saída do coração. Então nós temos algumas estruturas, alguns itens importantes que estão localizados no mediastino. O mediastino separa os dois compartimentos laterais, que são os compartimentos pulmonares, né? Mas a princípio, nós vamos nos ater agora ao mediastino. Tudo bem? Pessoal, até aqui tudo bem? Beleza. Numa vista lateral, nós podemos observar com bastante precisão, né, essas estruturas bastante importantes aí no mediastino, né? Então aqui, outra coisa que eu procurei fazer para esse curso foi colocar aqui para vocês as imagens já com a legenda para poder facilitar, para eu não ter que ficar apontando, tá? Então eu vou apenas demonstrar a legenda aqui. Vocês, por gentileza, sigam a seta da legenda para poder identificar a estrutura por causa da diferença de espaço aí do mouse. Então veja bem, aqui nós temos a traqueia demonstrada. Então se você seguir a traqueia, você vai ver que num plano ela é anterior, né? Anterior ao esôfago, né? O esôfago está aqui e no esôfago, tanto a traqueia quanto o esôfago se encontram no mediastino, assim como grandes vasos, como por exemplo a veia cava superior, como por exemplo outras veias bastante importantes, né? Como por exemplo a veia cava inferior, as veias braquioencefálicas direita e esquerda, algumas artérias também bastante importantes, como a artéria torácica interna. São todas estruturas vasculares ou mesmo de outros sistemas que estão localizadas no mediastino, ok? Então o mediastino é uma região do tórax nobre, né? Vocês devem concordar com esse conceito de que é uma região torácica bastante nobre, né? Nobre em que sentido? Bom, nobre no sentido de que, na medida em que eu tenho estruturas importantes como o do aparelho cardiocirculatório, estruturas importantes como a do aparelho digestório, do aparelho respiratório, são sistemas intimamente relacionados com a sobrevida do indivíduo. Então, no mediastino, nós podemos definir que nós encontramos estruturas nobres. Okay? Então, é uma região nobre do nosso tórax. Aqui nós estamos vendo o diafragma, que é o piso da cavidade torácica e a transição entre o tórax e o abdômen. Aqui numa secção transversal, ainda observando o mediastino, aqui nós temos as estruturas, todas as estruturas demarcadas, nominadas. Não vou me ater a comentar cada uma das estruturas agora, porque no momento oportuno, quando a gente estiver estudando o coração, nós vamos falar dos átrios, vamos falar dos ventrículos, vamos falar de uma série de situações, ok? Mas a princípio eu pus essa imagem aqui para que vocês se situem com relação às estruturas do compartimento do mediastino. Tudo bem? Tá nítida a legenda aí para vocês? Vocês estão conseguindo enxergar bem a legenda? Ótimo. Então tá combinado. Então vamos seguindo. Aqui é uma imagem também que eu acho bastante legal, porque ela mostra para a gente
os limites do mediastino, né? Em que vértebra até que vértebra a gente consegue identificar o mediastino, no sentido de divisão do compartimento superior e do compartimento inferior do mediastino. A linha que vai separar o mediastino superior do mediastino inferior é o ângulo do osso externo, que é a transição entre o manúbrio e o corpo do externo, né? Que está alinhado diretamente com a vértebra T4. Então veja bem, a nível de T4, eu tenho a linha de transição entre o mediastino superior e o mediastino inferior. Por que isso é importante, pessoal? A princípio, essas divisões, é muito comum a gente, no abdômen, por exemplo, a gente vai usar quadrantes para dividir, né? É muito comum a gente utilizar essa região, essa topografia, essa separação regional, principalmente em disciplinas cirúrgicas da medicina, né? Então, divide-se muito a região em compartimentos. Então, são compartimentos clínicos, né? Para identificação de estruturas, região de ausculta, para separar a região de válvulas e assim sucessivamente. Então, essa divisão em compartimentos, mediastino superior e mediastino inferior, ela tem uma importância muito mais clínica do que anatômica propriamente dita, porque uma estrutura que faz parte do compartimento superior, do mediastino superior, ela pode muito bem transitar no mediastino inferior no sentido de ter continuidade, né? Então você tem, por exemplo, aqui o arco da aorta fazendo essa curva, ela vem, desce pelo mediastino inferior e desce inclusive pela cavidade abdominal, né? Então é muito mais importante para uma região de separação clínica, cirúrgica, do que propriamente dito de distribuição de estruturas anatômicas. Mas eu cito aqui no nosso curso, porque o Moore trata muito isso, porque até o próprio nome do Moore já diz, né? Anatomia orientada para a clínica. Então é importante a gente pontuar isso. Tudo bem? Então a linha que vai separar o mediastino superior do mediastino inferior é uma linha que passa pela vértebra T4, ou seja, pela quarta vértebra torácica, alinhada ao ângulo do externo, onde a gente consegue observar a articulação manúbio-external. Tudo bem? Vamos seguindo. Os componentes anteriores do mediastino, ou os componentes do compartimento anterior do mediastino, estão demonstrados nessa imagem. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa glândula especificamente, que é o timo, né? Nós sabemos que na formação do indivíduo, o timo é uma glândula importante no sentido de produção de células sanguíneas e depois de um certo tempo ela é substituída por baço e o baço depois é substituído por medula óssea vermelha e o timo ele regride. O timo ele é bastante importante também na formação de células do sistema imunológico, né? A gente tem os linfócitos T, creio que vocês já ouviram falar disso, né? Os linfócitos T, esse T é de timo dependentes, ok? Então quando a gente fala linfócito